Olá, trilheiros! Volto aí com o segundo vídeo do ano, meio da madrugada aí. Realmente eu não pude nem parar para dormir com esses desdobramentos que estão acontecendo no Oriente Médio, tá certo? Vamos tentar segmentar esse vídeo em 3 partes para ficar mais claro para vocês didaticamente. Primeira parte que eu vou estar abordando, eu separei tudo aqui mais uma vez para vocês, seria as reações do mercado aos ataques iranianos em 2 bases militares americanas no Iraque, tá certo? Então, quais seriam as reações do mercado? Segundo, o impacto geopolítico, a conjuntura geopolítica do que está acontecendo e as minhas considerações diante do que eu vejo. Lembrando que a gente começou o ano, antes mesmo do ataque iraniano, desculpe, o ataque americano ao top general iraniano, o Qasem Soleimani. A gente já desconfiava dessa euforia de mercado, isso já vem de algumas semanas antes de terminar o ano, né? Essa euforia exacerbada, o que o nosso histórico mostra é que bolsa e euforia é um perigo grande para os leigos. Você que está vendo esse vídeo agora, que vai entrar no mercado agora, lembre-se, geralmente a informação sempre chega atrasado para quem não é da área. Então você que nunca entendeu de mercado e que agora resolve entrar no mercado sem uma prévia informação, sem um treinamento, é extremamente arriscado, tá ok? Então, diante disso, vamos tentar analisar aí os acontecimentos e como o índice Bovespa, que é o índice da Bolsa de Valores do Brasil, né, a B3, como é que ele deve responder diante desse cenário aí. Percebo que muita gente que desconhece a análise macroeconômica continua se situando pelos gráficos, mas vejamos, gente, nós temos um acontecimento de proporções mundiais. Como é que isso vai estar se desdobrando? É importante a gente ver isso, tá certo? Então, essas 3 partes vão ser reações do mercado ao contra-ataque via mísseis balísticos iraniano em base americana, a geopolítica e as considerações. Bom, o mercado, como é que ele funciona, tá certo? O mercado de ações, quando você investe em ações, tudo indica que tem um cenário róseo, a economia está crescendo, tudo está indo muito bem. Quando surge algo desse tipo que mexe com a macroeconomia global, por que o ataque a 2 bases americanas mexe com a economia global? Tá certo? Tem uma área ali com uma alta produção de petróleo, o petróleo é a commodity básica do sistema capitalista, né? Gasolina é feita de petróleo. Então, quando acontece alguma coisa numa região desse tipo, você vai estar gerando encarecimento do petróleo, dificuldade da oferta do petróleo, e por aí vai. Então, os mercados tendem a migrar para ativos seguros. Historicamente, o ouro, ele sobe de preço em uma situação de risco. E foi exatamente o que aconteceu, tá ok? A resposta foi um preço do petróleo que subiu mais que 4%, tá certo? Então, eu tenho um preço do petróleo que sobe diante das projeções futuras de um conflito armado mais intenso, que com certeza deve acontecer. E os índices de ações, que são as empresas, índices de ações, eu tenho diversas ações listadas em outras bolsas mundiais, eles caem, notadamente as principais ações, os principais índices, tá certo? Além disso, eu gostaria de chamar a atenção, que ficou meio desapercebido, tá certo? Houve também a queda de um 737. Ora, veja bem, aí a gente já vai para a lógica econômica americana. A Boeing já vai mal das pernas, e junto com isso você associa uma queda de um Boeing 737, então isso é algo negativo também para uma grande empresa americana, indiretamente. Não dizem que foi falha mecânica, não se sabe ainda as notícias, mas o que se tem é isso, é uma queda de um Boeing 737. Então essas foram as reações do mercado diante disso, ok? Então, e a geopolítica, Ricardo, de tudo isso, desse cenário que a gente tem hoje, tá certo? O general Qasem Soleimani era top general iraniano, era praticamente um herói nacional, tá certo? Quem está acompanhando as notícias percebem lá as multidões, né, no cortejo fúnebre do general. Então, a pergunta toda é a seguinte: o Irã iria aceitar isso? Obviamente que não. Né?
Então, eu hoje não entendi porque a Bolsa, ontem, né, hoje já estamos na quarta-feira, então, como a Bolsa, ela ainda, você vê uma certa até resiliência na queda, ela não cai, ela tenta se sustentar. Gente comprando, principalmente os mais novos, que não entendem a dimensão do impacto que isso pode ter. Então ele vai achando, aquela inércia que eu falei no vídeo anterior, o cara continua comprando e continua achando que segue adiante. E eu vejo gente se baseando em gráficos, como se uma notícia como essa não fosse afetar qualquer projeção gráfica. Claro que afeta, tá certo? Então é importante a gente ver isso aí. O Irã não aceitou isso, retalhou de modo veemente, forte, direto, isso é uma declaração de guerra, ok? Um efeito que eu chamo a atenção para a geopolítica aí, que não tem muito a ver com o Oriente Médio, mas pode estar impactando a Bolsa também no médio prazo, é o efeito que a Coreia do Norte percebe. O que é que a Coreia do Norte percebe com esse ataque americano a uma figura oficial top do Irã? Se você não tem bomba atômica, você não está protegido. O americano vai lá e realmente ataca, porque sabe que não vai dar em nada, né? Armamento convencional contra bomba atômica não adianta muita coisa. Então a gente pode ver, sim, um recrudescimento também dessa política de voltar a fazer, a implementar a questão atômica da Coreia do Norte, né? O Kim Jong-un tentar cada vez mais chegar a essa bomba atômica, ao míssil balístico. A bomba atômica já chegou, o míssil balístico em si, para alcançar os Estados Unidos. Então, esses são os desdobramentos imediatos. E as minhas considerações, eu quero fazer algumas considerações. Certo? Em relação ao que eu falei no início do vídeo, que o ouro seria um ativo voltado à segurança, né? Percebam o seguinte, nós tivemos 2019 um dos anos melhores no desempenho do mercado de ações. Até me surpreendeu. Eu já venho desde do meado para o fim do ano passado, dizendo que isso está esticando muito. Se você olhar o gráfico do ouro, o ouro ele continua subindo em 2019 também, ou seja, o mundo, quando eu falo mundo não, os investidores, os grandes fundos, eles continuam comprando. Seria o hedge, buscar uma proteção, hedge é o termo usado para proteção em bolsa, né? Porque a bolsa sobe, teoricamente, quando a bolsa sobe, as condições de mercado estão bacanas, e você vê também um gráfico que o ouro sobe. Junto com isso, o que é que eu tenho? Com os acontecimentos recentes, eu tenho a maior alta do ouro desde 2013. Então, o mundo está vendo isso, um aumento do risco. Não é algo passageiro, necessariamente. Já vem um aumento do dólar constantemente, tá certo? E prestem atenção, notei tudo para vocês aqui. Nós estamos vindo de um cenário de fim de ano, onde o Trump e a China fizeram um acordo, então o mercado precificou algo muito positivo vindo. Nós tivemos a eleição do Boris Johnson, né, dando uma posição mais forte para a saída da Inglaterra da Comunidade Europeia, de forma mais clara, né, aquela indefinição acaba. Então, o mercado ele vem precificando tudo de positivo e surge algo desse tipo. Então, a minha pergunta é, nós estamos numa máxima histórica, próxima máxima histórica do Ibovespa. É muito arriscado estar se comprando nesse cenário. Então, eu particularmente, eu aposto, já venho apostando mais na queda. E agora, então, aumento mais ainda essa visão nossa, que, claro que a gente tem que ver os desdobramentos, eu vou estar abordando um pouquinho mais esse assunto, mas, num primeiro momento, continua arriscado. O horizonte macroeconômico tinha melhorado consideravelmente em termos de curto prazo, com essa reunião entre a China, o Trump e o Xi Jinping da China, o Boris Johnson, mas você tem uma uma piora, né, desse cenário aí, tá certo? E aí vem a seguinte pergunta, os Estados Unidos vão retaliar a esse ataque iraniano? Obviamente que sim. Eu não entendo uma pessoa que acha que não vai dar em nada isso. Eu tenho participado de alguns fóruns agora, durante a madrugada, e tem gente que acha que não vai nada. Obviamente que vão retaliar, olho na fala do Trump. Isso vai estar mexendo os mercados, tá certo? Aí são projeções que a gente pode fazer. Eu acho que o Trump vem forte. Será que vem? Será que não vem? Aí a gente tem que aguardar. Então, olho nessa fala que vai estar mexendo nos mercados, tá certo? Outra coisa que a gente deve ver, essa alta do petróleo, ela é de curto ou de longo prazo? Quais são os desdobramentos? Um recrudescimento, nós acreditamos que vai haver sim um recrudescimento dessa troca de farpas aí, estão em guerra, hoje eu vejo como guerra, entre os Estados Unidos e o Irã. Então, a economia aqui ia bem,
até demais euforia, agora tem um novo cenário. Ricardo, o que é que pode piorar essa situação? Sexta-feira nós temos divulgação dos dados de emprego nos Estados Unidos. Se esses dados não vierem positivos ou vier com a surpresa negativa, a gente vai ter a situação geopolítica deteriorada e a situação econômica inesperada. Então a gente pode sim ter movimentações mais fortes de queda. Na madrugada nós temos os mercados asiáticos, que abrem primeiro que o mercado brasileiro e servem de referência e termômetro, com quedas fortes já, consideráveis, né? Então, juntando a isso, o de hoje e o que pode vir a acontecer até sexta-feira, a gente pode sim ter, em algum cenário, quem não conhece ainda, a figura do circuit breaker. O circuit breaker é realmente o pânico na bolsa, onde cai até 10% o índice, e você tem o toque do sininho para tudo, e o mercado vai lá tomar água, reavaliar a situação, tá certo? Ricardo, você acredita que isso vai acontecer agora? Depende, né? Mas essa semana a gente pode ver sim essa figura. Vamos ver os desdobramentos. Outra coisa que pode ser negativo também é um possível atraso da assinatura do acordo fase 1 dos Estados Unidos, entre os Estados Unidos e a China. Então a gente tem essa piora sim, tá certo? O que é que eu quero dizer de tudo isso, gente? Nós viemos de uma situação onde o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, tem injetado capital aí. O Trump tem patrocinado a injeção de capital, dinheiro sendo jogado na economia americana, e isso tem ajudado muito a economia. Enquanto o Banco Central estiver fazendo isso, maravilha, a gente tem um cenário positivo no curto prazo. Mas e a geopolítica? E o lado político, como é que fica? Tá certo? Então, essa situação que a gente tem que se perguntar e dizer o seguinte: depois de uma esticada violenta, alcançando quase 120 mil pontos, diante de um ano que se previa começar muito bem, o primeiro dia do ano nas bolsas foram bem positivos, a gente tem esse cenário. Eu pergunto a vocês, bolsa é compra ou venda no atual momento? Tá certo? Então, fica aí o questionamento. Espero ter contribuído com vocês. Quem gostou da análise, dá um like, se inscreve no canal, é importantíssimo para a gente que você faça isso. E em breve estaremos juntos novamente.